E no dia 6 de dezembro, às 14 horas, a assembleia que ocorrerá com os trabalhadores aposentados de Angra dos Reis. Então, dando início aqui à nossa atividade, registrar a presença e convidar aqui para a mesa para fazer uma saudação, companheiro Eduardo Henrique, coordenador do Sindipetro Rio de Janeiro e secretário-geral da Federação Nacional dos Petroleiros, para dar informe sobre a campanha salarial 2023 dos petroleiros, bem como as assembleias que estão acontecendo em todas as bases do Sindipetro RJ e da FNP. Então, pessoal, boa tarde. Eu queria primeiro saudar os companheiros eleitos aí, conselheiros da Petros, especialmente o Vinícius e o Cinedino, que estão aqui presentes, vão falar para vocês. Rafael também está online, também vai falar para vocês. E os demais colegas também que não estão presentes. Inclusive explicar, que a gente fez a divulgação dessa atividade, depois a Petros cancelou a parte oficial, então a gente está fazendo essa atividade que manteve para fazer só um minutinho, para fazer reforçar a necessidade e a importância que teve essa eleição para a gente. Bom, falando sobre o que me pediram para falar aqui, que são as eleições, que são as assembleias que estão ocorrendo agora. A gente sabe que a gente está num processo de assembleias de acordo coletivo. Aqui a gente vai colocar uma posição da FNP, certo? Existe, não vou nem me aprofundar muito no tema, Bruno, porque a gente está numa atividade aqui unitária, uma chapa unitária, então a gente vai, que não é o tema aqui, existem posições da FUP diferentes, então a gente queria só falar aqui, de convocar principalmente os aposentados, ativa, para esse calendário de assembleias que já começaram aqui no Rio de Janeiro. A gente está, obviamente, defendendo a rejeição dessa proposta, por tudo que isso significa, por todos os problemas estruturais que tem essa proposta. A gente sabe que estamos numa batalha grande, porque teve alguns itens aí do acordo que significam, inclusive, uma recompensa financeira, vamos dizer assim, pessoal da Ativa, mas mesmo nisso, para setores da Ativa, mas mesmo isso também faz parte da armadilha, da empresa para dividir a categoria, para nos prejudicar, inclusive no futuro, porque não abono, essas coisas não incorpora no nosso salário. Isso é uma coisa que a gente tem falado e repetido bastante. É uma crueldade, principalmente com os aposentados, que sequer os ridículos 1% aí que a gente tem falado, de que eles chamam de aumento real, sequer isso os companheiros aposentados têm incorporado na tabela salarial. Então, a gente acha que tem sim possibilidade de esticar essa negociação, de mobilizar a categoria, de fazer, inclusive, gestões na própria justiça e no governo, certo? Amanhã, como foi falado, vamos dar um informe aqui, a gente vai fazer uma caravana a Brasília para discutir a CGPAR, e por isso mesmo fica com muito mais sentido a gente não encerrar o acordo coletivo, se a gente vai para Brasília amanhã para tentar derrubar a questão da CGPAR, tentar garantir os 70-30 para os aposentados. Qual o sentido que faz se a gente encerrar o acordo coletivo e dizer que vai lutar ano que vem? A gente tem que pressionar agora com o nosso acordo coletivo, e por isso que a gente está defendendo, chamando, convocando todos os companheiros e companheiras para estarem nas assembleias para defender a rejeição da proposta da Petrobras e continuar a luta. Essa é a posição da FNP e do Sindipetro RJ. E, bom, reforçando então aí, chamado para a assembleia, vai ter uma assembleia na segunda-feira, online, terça e quarta, para os aposentados na terça e na quarta, dos ativos na segunda, mas as assembleias principais da nossa base na porta da unidade. Isso sempre foi uma característica do Rio de Janeiro, nessas atividades, nessas assembleias que a gente convoca, joga peso, assim como essa aqui que está, como acontece aqui nesse local, inclusive, normalmente toda segunda, terça-feira do mês, as reuniões de aposentados. E a gente vai fazer assembleias na unidade, são mais de 40, 50 assembleias, em todos os turnos, todas as bases operacionais, na plataforma, a bordo, no aeroporto, enfim. Todas as nossas bases, então a gente está
convocando o pessoal a se somar, entrar com força, participar, porque a gente vai rejeitar essa proposta e vamos continuar nossa campanha. Obrigado. Obrigado, Eduardo Henrique, secretário-geral da FNP e da coordenação do Sindipetro Rio de Janeiro. Eu queria aproveitar e reforçar para você que está nos assistindo em casa, nós estamos recebendo inscrições para a Caravana Brasília até hoje, às 16h30. Nós iremos receber nomes de companheiros e companheiras que desejarem participar da caravana que o Sindipetro Rio de Janeiro está organizando para Brasília, para o ato que vai acontecer na Esplanada dos Ministérios a partir das 10 horas da manhã, no dia 29, no SEST. Tá? Então é importante a gente estar aqui reforçando. Vai ser uma reunião. A reunião já ocorreu do SEST. Obrigado, Vinícius. Nós vamos fazer um ato justamente na Esplanada dos Ministérios. Eu vou justamente agora, nesse momento, após o... Perfeito. Então, após esse informe do convite para a participação da caravana, com as inscrições que estão abertas até às 16h30, eu vou passar aqui a palavra para Vinícius, que esteve presente na realização da reunião que aconteceu na semana passada, e que é importante a gente aqui ter esse informe, justamente para nos prepararmos para o ato do dia 29 e também para reforçar a nossa mobilização para essa caravana. Vinícius. Boa tarde, gente. A gente esteve presente na reunião da SEST, né, que ocorreu na quinta-feira da semana passada. Acho que ocorreu um vídeo aí com o David falando, né, e eu também, um vídeo nosso da FNP, também naquela reunião. A gente teve a oportunidade de ouvir a secretária da SEST sobre o que se espera aí em relação às resoluções CGPAR 42 e 49. Nós vimos um discurso, não o discurso que a gente queria ouvir, mais concreto e direto, no sentido da revogação das resoluções 42 e 43. No primeiro momento, vimos o discurso da austeridade, né, da questão de tentar atingir a meta de ajuste fiscal do governo, né? Vimos, de forma bastante importante, uma articulação de sindicatos e federações se posicionando diametralmente oposto à fala da secretária, no sentido de que é para agora a necessidade da revogação da resolução 42 e da 49, e vimos depoimentos das categorias que até a resolução 49, que, vamos dizer assim, concedia a possibilidade de manter acordos coletivos no mesmo patamar anterior de custeio, não estão sequer garantindo isso. Tem companheiros que estão em negociação de acordo coletivo agora, que mesmo com a limitada mudança da resolução 49, que dá a possibilidade de manter o custeio anterior, a negociação não está nesse pé. Estão buscando aumentar o custeio naquelas empresas, apesar até da resolução 49, né? Então, nesse sentido, a gente viu uma postura geral dos sindicatos, federações e associações que estavam presentes lá, no sentido da revogação, no sentido de que o próprio executivo tem que dar um passo nesse sentido para honrar todos aqueles que participaram da eleição do governo Lula agora, né, e retiraram o governo Bolsonaro do poder, que a gente viu que concretizava e tinha como plano a privatização das estatais, né, e nós temos que ter uma política diferente desse caminho, na visão de que nós temos que valorizar todo o pessoal, né, fazer de fato um investimento em pessoal, garantir a sua saúde, né, nesse momento em relação à programação de precarização que se deu em todas as estatais e no serviço público de forma geral. Nós vimos depoimentos semelhantes ao que a gente vivenciou no sistema Petrobras de conjunto, né, da precarização, da exclusão de companheiros do próprio plano de saúde e até no plano do Serviço Público Federal, de companheiros que não estão no plano de saúde devido ao reajuste brutal que sofreram. Então,
fica marcado, e ficou marcado também dessa reunião, uma visão mais vinculada à austeridade, à necessidade de cumprimento da meta do ajuste fiscal do governo, né? E a gente vê como mais necessário ainda a nossa mobilização no nosso acordo coletivo de trabalho, que também há outras categorias, nesse momento, com negociações abertas e pedindo a negociação por parte do próprio governo federal, uma negociação efetiva em relação a essa questão que tanto aflige a nossa categoria também, e o serviço público e as estatais de conjunto, né? Mas ainda é necessário a nossa mobilização no ACT e também nessa mobilização e nessa manifestação que faremos na frente do Ministério, né? Aqui, como bem colocou o Bruno, o nosso ônibus sai amanhã, né? Eu que cheguei hoje de manhã de Brasília, estou voltando amanhã para Brasília para a gente fortalecer essa nossa manifestação de conjunto do Serviço Público Federal, das estatais, né? Que estão também, muitas dessas categorias estão com acordo coletivo em aberto também por essa questão, também por essa questão, outras também por causa também das questões do fundo de pensão. Era isso que eu queria falar, acho que a gente está no caminho certo, está na mobilização, está participando dos espaços políticos e dos espaços de mobilização e luta necessários para enfrentar e conquistar a pauta aí que a categoria tanto necessita, tanto ativa como os aposentados. A gente viu, né, nesse último período, o saldo devedor se crescer, né, para 468 milhões nesses últimos 4 anos, e a gente tinha uma avaliação de que isso só se dava com os menores salários e também centrado em aposentados. E a gente viu que não é bem assim, né? O próprio saldo devedor que está colocado tem um peso em salários da média para cima, né? E com os companheiros que têm mais dependentes e mais idade também. Então, a gente sabe da necessidade de enfrentar, nesse acordo coletivo de trabalho, a questão da CGPAR, e nos grupos de trabalho da Petros, a gente conquistar uma resolução para enfrentar os pés que estão colocados. Era isso. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Antes de chamar o Sérgio para fazer uma fala aqui sobre a atividade que vai acontecer no SESC Senai, no SESC, lá na esplanada do Ministério da Economia, no dia 29, a partir das 10 horas da manhã. Eu queria aqui, para os companheiros e companheiras que conectaram agora, né, informar que esse ato aqui é um ato político em alusão à eleição e à posse que ocorrerá nos próximos dias dos conselheiros eleitos para Petros, né, nesse mandato, que contará com os companheiros Vinícius Camargo, Rafael Prado, também os companheiros Radiovaldo e Getúlio, os companheiros Silvio Cinedino e Moraes, e as entidades que apoiaram e apresentaram essas candidaturas e se uniram no sentido de eleger, foi a FNP, a FUP, a Contimaf, a FENASP, a EPET, a Federação dos CEPs e todos os sindicatos de petroleiros da nossa categoria por todo o país afora. Então, eu queria chamar aqui o companheiro agora, o companheiro Sérgio Paes, da Secretaria de Aposentados, do Sindipetra RJ e também da Federação Nacional dos Petroleiros, para dar um informe de como está a organização da nossa caravana e também de como está a expectativa desse ato político que acontecerá lá em Brasília, essa mobilização no dia 29, a partir das 10 horas da manhã. Com a palavra, o companheiro Sérgio Paes. Boa tarde, camaradas. Então, nós teremos lá esse ato, né, nas paradas dos ministérios, lá na SESC, no dia 29, quarta-feira, às 10 horas. Está saindo um ônibus, a concentração está marcada para amanhã, de 11h30, meio-dia, no Sindipetra RJ, e o ônibus vai sair do local próximo ali. Então, a gente vai se concentrar lá, depois vai estar embarcando no ônibus. O retorno está previsto para sair de lá dia 29, né, no final da tarde, e a chegada
de volta aqui na quinta-feira por volta do meio-dia. Lembrando que ainda temos algumas vagas nos ônibus, porém, o nosso horário limite para documentação é até agora às 16h30. Então, aqueles que ainda quiserem, as vagas que estão disponíveis, fazer contato o mais rápido possível, certo? Comigo ou com o Gabriel, do sindicato. Meu número é DDD 24 974 02 0586. DDD 24 974 02 0586, Sérgio Paz. E aí, nós esperamos com esse ato aí que a SEST se sensibilize e comece a pensar em resolver essa questão nossa aí dessas CGPA 42 e 49. Eu gostaria de falar também sobre a Assembleia dos Aposentados, Assembleia do ACT dos Aposentados, que ocorrerá no dia 5 às 14 horas, aqui mesmo, no prédio aqui, do Clube de Engenharia, no 25º andar. A Assembleia será presencial e virtual, mas eu vou ressaltar e lembrar a todos que a votação, a participação será, como sempre, pelo Zoom, mas a votação tem que ser precedida de um cadastro que pode ser feito no site do Sindipetro. Então, tem que fazer o cadastro lá, colocar o e-mail para receber a autorização para participar da votação dessa Assembleia, da votação do ACT, ok? Então, não esqueçam de se cadastrar de hoje até sexta-feira, para que possa estar habilitado a votar no dia da Assembleia quem estiver online. Presencial, não necessariamente, mas o pessoal online tem que estar habilitado lá. Ok? Obrigado, aí concluído. Obrigado, companheiro Sérgio, pelo informe e pelo lembrete também. Então, acho que é importante aqui, antes de chamar os conselheiros, né, o próximo eu vou chamar, será o Rafael Prado, eleito para o Conselho Deliberativo da Petros, mas fazendo aqui uma recapitulação do que o Sérgio acabou de falar, que é muito importante em relação à participação nas assembleias online do Sindipetro Rio de Janeiro. Para poder participar das assembleias no dia 4, sendo da ativa, e nos dias 5, sendo aposentado do Rio de Janeiro, e no dia 6, aposentado de Angra dos Reis, é necessário, é requisito obrigatório, realizar um cadastro que está disponível, já está disponível no site do Sindipetro Rio de Janeiro. Já pode acessar agora e preencher esse formulário com os seus dados pessoais para que você possa receber um link pessoal e intransferível para que você possa participar da Assembleia Online, que vai acontecer dia 4 para a ativa, 5 e 6 para os aposentados. Então é importante se cadastrar de hoje até a sexta-feira, às 17 horas. E agora, dando continuidade à nossa atividade, eu gostaria de convidar o companheiro Rafael Prado, que é presidente do Sindipetro São José dos Campos, que está participando online dessa atividade, para fazer uso da palavra, ele que foi eleito aqui junto com os companheiros, ele foi eleito para o Conselho Deliberativo da Petros. Companheiro Rafael, você está na escuta, você está com a palavra. Opa, boa tarde, pessoal, estão me ouvindo? Perfeitamente, companheiro. Você com a palavra. Beleza, companheirada, eu não estou vendo aí a plenária, não sei, então gostaria de cumprimentar todo mundo aí, através da mesa, Vinícius e Bruno, né? Dar saudação para os companheiros e companheiras, gostaria de estar presente. Houve aí, eu acho que um desencontro, né, na nossa organização, acabei desmarcando a minha viagem até pelo debate da CT. Eu vou deixar esse debate um pouquinho de lado, até posso tentar comparecer na Assembleia do dia 5 aí, para ajudar a gente a discutir, em nome aí da nossa articulação política, da nossa unidade, de tudo que nós fizemos, que dá sentido a esse evento aqui, certo? Eu acho que é muito simbólico o que ocorreu nessa eleição. Eu gostaria de agradecer a cada companheiro e cada companheiro que depositaram sua confiança na chapa Unidade para o Futuro da Petros, né? Uma chapa que representa
a ampla unidade do movimento sindical petroleiro, apesar de todas as diferenças que a gente sabe que existem. Os sindicatos e as federações tiveram capacidade de perceber que os nossos objetivos dentro da Petros, né, aquilo que a gente persegue todos os dias, que é o fim dos equacionamentos, ele é mais importante do que qualquer outra coisa, certo? E fomos para essa eleição com um programa unificado, com uma tática unificada, para a gente poder colocar os nossos representantes dentro dos conselhos, né, deliberativo e fiscal da Petros, para a gente poder fiscalizar mais e melhor os direitos da categoria nesse importante fórum de debate, né, nesses importantes fóruns de debates. Queria saudar aqui, está o Vinícius, né, o titular da chapa da qual fiz parte, tive muita honra de fazer parte. Pela segunda vez, né, concorremos juntos, dessa vez conseguimos aí, com a companheirada, a vitória, né, o Cinedino e o Moraes para o Conselho Fiscal, e também o Radiovaldo e o Getúlio. Acho que nós temos aqui um grande espaço para articular a defesa dos direitos da categoria nesses fóruns. Mas, óbvio, gente, não dá para falar disso sem falar da conjuntura política do país e como ela refletiu na Petrobras. Acho que a Petrobras é uma empresa onde muita coisa da conjuntura aparece com mais força do que qualquer outro lugar, certo? A gente estava vivendo, né, e segue vivendo uma disputa contra o processo de privatização da Petrobras, né, a partir do golpe contra Dilma, o impeachment. Eu sei que quanto a isso tem diferença também entre nós de avaliação, mas assim, a partir do plano de investimento do Pedro Parente, certo, que vem, né, digamos assim, potencializar um projeto de venda de ativos, né, que começa no Dilma 2, aí a reeleição do Bolsonaro, certo, a gente vê esse plano de privatização da Petrobras aparecer nos principais debates relativos aos direitos da categoria. Não só no acordo coletivo de trabalho, mas também no plano de saúde, né? A AMS é um grande debate da categoria, certo? O Vinícius deu aí um informe sobre as articulações em Brasília, mas também o fundo de pensão, né? Não há como falar de garantia de direitos da categoria petroleira, seja os companheiros da ativa, seja os companheiros que estão no pós-emprego, os aposentados, aposentadas e pensionistas, sem falar na luta contra a privatização da empresa, certo? A luta pela Petrobras 100% estatal, que está no programa da FNP e também da FUP, certo? Ela é a luta que arrasta todas as demais lutas da categoria. A luta para garantir que a Petrobras cumpra o papel para o qual ela foi criada lá em 3 de outubro de 53, ela está umbilicalmente ligada à garantia e preservação de nossos direitos. Então, essa é a principal luta e nós precisamos entender como ela se articula com os problemas que aparecem nesses direitos, certo? Que estão, digamos assim, os mais próximos, aqui, a gente sente na pele quando eles dão um problema, né? A MS, a gente passou aí por um grande período de ataques a cada ACT, a arquitetura por trás do nosso benefício de assistência à saúde, ela apontava para a extinção desses benefícios, primeiro para os companheiros do pós-emprego, mas também estava dado que ela, de certa forma, ia acabar para os companheiros da ativa também, certo? Porque, ao fim e ao cabo, o que tinha colocado é a limpeza de um passivo trabalhista para privatizar mais rápido a Petrobras, certo? Mas também a própria Petros, né? A Petros, você vai lá na lista das estatais federais, né, que a SEST acompanha, você tem um passivo, né, de 30 bilhões de reais, né, nas costas da Petrobras por conta do fundo de pensão. Para o capital isso é horrível, né? O capital não gosta disso. Então, quando você pensa em privatizar a empresa, você pensa em realizar reformas regressivas em relação ao fundo de pensão e para limpar esse passivo. No caso do governo Bolsonaro, o Bolsonaro nunca dialogou com o movimento sindical sobre os problemas da Petros. O que fizeram aí foi tentar passar o plano Petros 3, certo? Botar um fim nos PPSPs da RNR através de uma migração para um plano bem pior, né? O movimento sindical foi protagonista na luta contra essa medida, certo? A gente conseguiu, foram um pouco mais de 2.000 companheiros que migraram, né? Ou seja, a gente conseguiu estancar a sangria, mostrar para os companheiros que valia a pena continuar lutando pelos PSPs da RNRs. Nós somos muito bem sucedidos nisso. Agora nós temos que avançar, né? Bolsonaro, foi uma grande luta com todo mundo unificado, assim como nós unificamos a luta para eleger a chapa Unidade para o Futuro da Petros, impedimos a reeleição do Bolsonaro, fizemos a exigência ao governo Lula de que ele desse uma solução para os equacionamentos. A solução ainda não veio, porém conquistamos um importante espaço de diálogo, com muita luta, com 2 grandes atos nacionais, né? Na verdade, tivemos 3, um puxado pelo Sindicato de Duque de Caxias, depois unificamos 2 grandes atos nacionais,
que deram origem ao GT Petros, e nós estamos lá, o Vinícius está lá também, né, Vinícius? Discutindo, estamos cobrando muito, né? Está atrasado o debate lá, certo? A empresa alega problemas, né, para aprovar relatórios internos, para poder finalmente apresentar números que possam fazer com que o GT avance numa possível proposta, né, para discutir a solução para o fim dos equacionamentos, mas essa foi uma conquista da categoria, a discussão no GT. Então, nós vamos combinar a nossa atuação no Conselho Deliberativo e Fiscal, nós fomos para as assembleias, elegemos essas chapas pela base, certo? Aqui em São José, para dar um relato aos companheiros, nós estávamos numa grande luta pelo acordo da tabela de turno, sem a cláusula de chantagem da empresa, fazendo atrasos. Essa luta atravessou o debate dessa eleição, então nós prometemos aos companheiros que a nossa atuação no mandato vai ser pela base, com muita informação, transparência, né, com foco em fazer levar para a companheirada os problemas da Petros, né, em primeira mão. Esses são mandatos da categoria, não é o mandato do Vinícius, não é do Cinedino, não é do Moraes, não é do Rafael, não é do Getúlio, não é do Radiovaldo. São mandatos da categoria, para a categoria, e é isso que nós iremos fazer nesses conselhos. Nós estaremos lá com a categoria lá dentro, não tenho dúvidas disso. Os direitos da categoria serão prioridade para os nossos mandatos e vamos atuar a partir da base, né? Queremos criar esse tipo de relação. Esse aqui, eu queria parabenizar e agradecer, né, a diretoria do Sindipep RJ por ter garantido esse evento. Esse aqui é um primeiro passo dentro dessa relação que a gente quer construir com a base. Para reconstruir a Petrobras, reconquistar direitos, isso passa também pelo nosso plano de saúde, nosso fundo de pensão, e nós vamos seguir junto, companheirada. Na luta, espero que até o fim de 2024 a gente possa resolver os equacionamentos e estar com uma atuação com a base dentro dos conselhos deliberativo e fiscal, encarando os problemas de todos os planos, né, do nosso fundo de pensão, inclusive os companheiros da Vibra estão sofrendo aí os efeitos da privatização. Vamos seguir junto com cada vez mais unidade para a gente resolver de vez os problemas da categoria e virar esse jogo. Muito obrigado aí pela palavra, companheirada. Valeu, obrigado, Rafael, conselheiro eleito aí, que vai tomar posse nos próximos dias, junto com os demais companheiros. Obrigado pelas palavras. Eu queria só fazer uma consulta aqui, se no chat tem alguma pergunta, se tem alguma manifestação. Não, né? Então podemos dar prosseguimento. E aí eu gostaria aqui, dando prosseguimento, convidar o companheiro Silvio Cinedino, eleito conselheiro fiscal da Petros, para fazer uso da palavra nesse ato, junto com a categoria, que está sendo ao vivo e que também vai ficar gravado e será disponibilizado nos meios de comunicação e nas redes sociais do Sindipetro Rio de Janeiro. Boa tarde, companheiros e companheiras. É um prazer estar com vocês aqui. Quero, primeiramente, agradecer ao Sindipetro RJ pela organização desse ato. É um ato simbólico, mas é muito importante, que isso vem mostrar a força da categoria. Essa eleição mostrou a força da categoria. Aquele medo que existia, que esse pessoal que é contra os sindicatos, que você ganhasse, não ganham. Não ganha. O Petroleiro Unido é imbatível, a gente acabou de demonstrar isso. Mas, ao mesmo tempo que acabamos de mostrar isso, quando chega no acordo coletivo, a gente fraqueja e se divide. Eu não esperava isso nesse acordo coletivo. Eu sou conselheiro fiscal da Petros, eleito agora, já fui no passado, eu conheço os problemas da Petros. E eu sei que eu não consigo entender que companheiros que acabaram de ser eleitos para a Petros possam votar favoravelmente esse acordo. Companheiro, esse acordo tem um problema gravíssimo para a Petros. Não estou falando nos outros itens, estou falando só da Petros. Só pela Petros já não podia ser aprovado dessa maneira. Por quê? Porque, mais uma vez, está disfarçando o aumento real da categoria, o que nós somos absolutamente favoráveis, não estamos aqui contra a emenda. Pelo contrário, os companheiros da ativa têm que ter cada vez mais, mas só que os companheiros não repactuados têm direito ao mesmo reajuste que foi dado ativo. Essa é uma cláusula do nosso regulamento, artigo 41. Então, como é que a gente pode aceitar um acordo que a Petrobras, de novo, tenta dar uma rasteira nos aposentados? Lá atrás foram os níveis, 2004, 2005, 2006, que a Petrobras, ao invés de dar aumento real e repassá-lo aos aposentados, não. O que fez? Deu um aumento disfarçado como um aumento de nível. O que aconteceu? Mais de milhares de ações judiciais contra a Petros.
Essa é a pior coisa que pode existir para a Petros, companheiro. A gente não pode atrair ações judiciais contra a Petros, principalmente justas, ações justas, porque está claro que isso foi, uma vez, um engodo que a Petrobras está querendo aplicar para não repassar 1% para os aposentados, como se fosse muito dinheiro. Não é, mas de qualquer maneira é direito nosso. Então, como é que a gente pode, que vai dentro vamos agora para a Petros, para enfrentar os problemas da Petros, chegar lá criando mais problemas? Eu não consigo entender isso. Realmente eu não consigo entender isso. Essa é uma causa do acordo coletivo, e a outra é a MS 7030. Gente, a MS 7030, isso é o ponto primordial, a gente não podia abrir mão disso em nenhuma hipótese. Ah, não, mas tem uma cláusula dependente, que não sei o quê. Companheiros, aí tem que resolver agora já. O companheiro PC já falou. Você sabe quanto representa passar de 60-40 para 70-30? Representa uma economia nossa de 400 milhões. 400 milhões em um ano, companheiro. Então a gente não pode jogar. Se a gente jogar isso para o ano que vem, a gente está assumindo 400 milhões de dívida. Não dá. É agora. E por isso está tendo essa caravana amanhã para pressionar em Brasília. Não são só os petroleiros, são petroleiros, portuários, pessoal dos Correios, várias categorias em luta defendendo o fim dessas resoluções 42 e 49, que concretamente, objetivamente, é o que está impedindo a nossa 70-30, porque já cansado de falar, caído, derrubadas as resoluções 42 e 49, podendo voltar aos 70-30, é isso que nós queremos. Por isso, vamos estar em peso lá, o Sindicato já está organizando uma caravana, eu vou ter o prazer de estar lá também, e companheiros, vamos lutar. O companheiro Rafael Prado falou aqui muito bem, nós somos representantes, eu sei muito bem o papel de um representante. Eu não sou dono daquela cadeira, eu sou representante agora de todos os que votaram em mim e os que não votaram também vou representá-los. E fiquem tranquilos, porque vou representá-los dignamente. Representar no sentido seguinte, vir à base, ver qual é o sentimento da base e levar para Petros. E trazer para a base o que está acontecendo lá dentro. E vamos esticar esse limite, esse sigilo que existe na Petros, vamos esticar isso ao máximo. Eu soube que já houve uma mudança agora pelo último Conselho de Debate. Parece que fizeram um certo relaxamento, né, desse sigilo, mas nós vamos exigir o máximo de sigilo. Eu já disse, primeira coisa que eu vou fazer lá, pegar, 10 últimas pautas do Conselho Fiscal e analisar uma por uma, o que merecia, que disso aqui merecia sigilo. É lógico que tem coisa que tem sigilo. A Petros vai comprar ou vender algum ativo, isso tem que ficar na calada, porque senão o mercado toma conhecimento e destrói o negócio. Mas uma vez o negócio concluído, qual é o segredo que tem isso? Então, existem períodos de sigilo curtos, enquanto está sendo negociado alguma tomada. Passado isso, não tem porquê. Mesmo porque, quando chega no final do ano, a Petros é obrigada, por lei, a publicar um balanço onde ela diz toda a carteira dela, onde está aplicado o dinheiro dela, está todo lá. Então, esse é um segredo de polichinelo, não, é um segredo de polichinelo. Né? Polichinelo, todo mundo sabe. Então é isso, vamos exercer o papel de representante. Para isso, a gente precisa de uma base forte, porque a nossa força lá dentro é a mobilização da categoria. E quando a categoria está mobilizada forte, a gente tem força lá dentro. Se a categoria não se mexe, não se preocupa, aí a gente lá dentro não vai ter força nenhuma. Então é isso aí, companheiro. Eu quero aqui agradecer a todos os companheiros por essa eleição, reforçar a importância dessa unidade, que infelizmente não ocorreu no acordo coletivo. A gente tem que trazer essa unidade que foi vitoriosa na eleição da Petros para dentro da negociação do acordo. Por que a nossa mesa não é única, gente? Por quê? Eu não olhei, para ser sincero, eu não olhei as duas pautas uma contra a outra, mas chutando eu digo que 90%, pelo menos 90% das reivindicações são comuns, das duas federações. Então, por que a gente tem que ter mesa separada? Não, vamos todo mundo para a mesa junto, colocar todos os argumentos e tirar e jogar para a base, e as bases vão decidir. E agora a hora é essa. Os aposentados de janeiro, que dia 5, é isso? Dia 5 e 6, os aposentados vão poder votar, e mais, não só presencialmente. A partir de amanhã, já vai ter uma página no Sindicato para abrir o cadastro. Quem quiser votar online, vai... Que dia? Já está, como estamos dizendo, que já está aberto o cadastro. Como é que é? Então temos só de hoje até sexta-feira para cadastrar o aposentado que quiser votar virtualmente. Então diz,
todo aposentado da base do RJ tem que se cadastrar e deixar ficar resmungando. Ah, porque a tia fez isso, a tia fez aquilo. Vamos mostrar a força dos aposentados. Vamos mostrar que não estamos satisfeitos com esse acordo, que a gente quer que mude esse 1%. Tem que ser repassado os assistidos da PET, os aposentados e pensionistas, e a ANS tem que ser 70-30, a categoria não aguenta mais, companheiros. Quando a pessoa diz, eu estou com o contra-cheque aqui zerado, o contra-cheque está zerado não só por causa do equacionamento, não, que também é absurdo e também estão lutando contra, mas tem o equacionamento e tem despesas altíssimas da AMS. Despesas que agora a AMS, agora a Petrobras tira da cartola que não vai cobrar o incobrável. Ora, que vantagem, dizer que isso é vantagem, isso não é nenhuma vantagem. Isso era incobrável, é claro. Inclusive, teve um advogado aí na gente que já mostrou isso. Agora, no dia 17 de outubro, o STJ bateu o martelo. Dívida não cobrada em 5 anos é incobrável. Paga quem quer paga. Quem não quer, não paga. E não pode ser cobrada judicialmente. Então, que gracinha é essa que a Petrobras está fazendo? Ah, que as dívidas a mais de 5 anos não vão ser cobradas. Não vão ser cobradas porque são incobráveis. Não é nenhuma graça. Então, companheiros, a nossa posição, primeiro, vamos estar na PET defendendo nossos interesses, não vamos estar lá de passagem, vamos estar lá dando trabalho para aquela galera lá, comunicando à categoria o que está acontecendo, chamando a categoria para pressionar quando for necessário, e agora, nesse acordo coletivo, não vamos nos omitir, companheiro. Vamos dizer não a essa proposta que ainda tem muito que negociar. Nem mal começou a negociação está só na mesa. A negociação do brasileiro não é só na mesa, não. É com a base também. Essa, aliás, é a nossa principal força. E quero aqui parabenizar os companheiros da P56 que fizeram uma carta brilhante, mostrando por que não deve, quem não viu ainda, procure nas redes sociais, uma carta aberta da P56, que é do INF, para a FUP, aberta para todo mundo, mostrando por que são contra a assinatura do acordo, e é a minha mesma posição. Rejeitar esse acordo, mobilizar para a vitória, para conquistar 70-30 e reajuste junto com os aposentados e pensionistas. Até a próxima, Roberto. Valeu, companheiro Silvio Cinedino, conselheiro eleito para o Conselho Fiscal da Petros. E aí foi dado muitos informes e eu acho que é importante a gente recapitular, até para quem acabou de entrar nessa reunião, nessa sala virtual, para participar desse ato. Esse ato que é uma alusão, uma comemoração, um ato político pela eleição da nossa chapa completa para o Conselho, para os Conselhos da Petros, da chapa Unidade para o Futuro da Petros, que foi composta pela FNP, pela FUP, pela Contimaf, pela FENASP, a EPET, Federação dos Clubes de Empregados da Petrobras e todos os sindicatos de petroleiros e petroleiras do Brasil. Esse ato aqui está sendo promovido pelo Sindipetro RJ, está sendo gravado também para ser disponibilizado nas nossas redes sociais e, além da participação ao vivo aqui, também poderá ser assistido a partir do término dessa atividade. E aí, recapitulando o que já foi dito aqui, nós estamos também, paralelamente, mobilizando para o ato que vai acontecer em Brasília, no dia 29. Estamos chamando inscrições ainda, temos vagas para o ônibus da Caravana do Rio de Janeiro. Até às 4h30 nós estamos recebendo nomes, né, no site do Sindipetro RJ e no nosso Instagram, bem como nas nossas redes sociais, está o telefone de contato para que você possa se inscrever e participar dessa caravana que sairá amanhã, a partir do meio-dia, aqui do centro do Rio de Janeiro, na Rua do Senado, número 20. Nós iremos nessa caravana para participar do ato que vai acontecer dia 29 de novembro, a partir das 10 horas, no Ministério da Economia, onde fica localizada a sede do SEST. Nós também estamos convidando e convocando a inscrição de todos os trabalhadores da ativa e aposentados para participar das assembleias virtuais do Acordo Coletivo 2023, que irá votar a terceira contraproposta apresentada pela Petrobras. Esse cadastro poderá ser realizado clicando no link disponível no site do Sindipetro RJ para poder realizar o preenchimento de um formulário com os dados, nome, e-mail, CPF, matrícula na Petrobras para quem é da ativa, matrícula da Petros para quem está aposentado e pensionista,
o nosso cadastro irá retornar para cada pessoa que se inscrever um e-mail com um link pessoal e intransferível. O link ele é individual, ele é auditável. A nossa assembleia virtual está sendo organizada de tal forma que cada pessoa só pode se cadastrar uma vez e cada link só poderá pertencer a uma pessoa. E esta pessoa tem que ser petroleiro da ativa ou aposentado e participar da assembleia correta. Ativa no dia 4 de dezembro, aposentado do Rio de Janeiro, 5 de dezembro, aposentado de Angra dos Reis, 6 de dezembro, às 14 horas. Então, esse é o chamado que a gente faz para que se realize o cadastro até essa sexta-feira, dia 1º de dezembro, até às 17 horas. Então, dando continuidade aqui para o nosso ato, verificando que no nosso chat não há, não é isso, Vinícius? Não há nenhuma indagação, nenhuma manifestação. Então, nós vamos aqui agora, nós estamos verificando aqui se tem alguém levantando a mão ou se inscrevendo, é isso? Augusto Matos. Então, eu acho que vale a pena a gente, antes de passar aqui a palavra para o Vinícius, que será o último orador, a gente abrir aqui 3 minutos para o companheiro Augusto Matos fazer aí a sua saudação a este ato. Companheiro Augusto Matos, está nos ouvindo? Sim. Eu vou conceder, então, 3 minutos para você fazer uma breve manifestação e fala. Tudo bem? Ok. Eu também estendi a mão. Tá, então vamos passar para o Augusto e em seguida a Fabíola. Tá? 3 minutos para cada um. Bom, vamos lá, pessoal. Boa tarde aos recém-chegados, meus grandes amigos Stutz e dois guerreiros, né? Stutz e Tedesco. A gente tem história aí. Bom, mas é o seguinte, eu comuniquei a vocês da ida do Jäger, né, na nossa reunião mensal de aposentados, certo? E eu informei que seria na sede do sindicato. Não vai ser na sede do sindicato. Essa do dia 5 será lá no clube, ao lado da Reduc. Tá? O endereço segue aí no folder. Eu enviei o folder para quem eu tinha contato no WhatsApp. São os companheiros Cinedino e o Radiovaldo. Ok? Volto a convidá-los aí em nome da comissão de aposentados da qual eu faço parte, tá? Para que vocês possam se apresentar à categoria, né? E volto a parabenizá-los pela eleição e também quero dizer o seguinte, lamento muito, né, que nós vamos ter que abrir mão de sindicalistas guerreiros como vocês no momento que a gente precisa reerguer, tá? Os nossos sindicatos estão aviltados nesses últimos 7 anos aí, tá? Aviltados através de descréditos, através de cassação de imposto sindical, através da quebra da obrigatoriedade de fazer homologação de demissões na sede do sindicato, e todos esses ataques aí que a gente sabe de onde partiu e com que propósito. Tá? Bom, então, pessoal, é só isso. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, companheiro Augusto. Queria passar aqui rapidinho, então, para a companheira Fabíola também fazer uso da palavra por 3 minutos. Companheira Fabíola, você nos ouve? Sim, perfeitamente. Obrigada. Tá. Quero saudar a todos e todas que nesse momento estão conosco, e em especial aos conselheiros que foram, né, tomaram posse hoje, estão tomando posse, e estamos realmente na expectativa de que eles realmente nos protejam, né, e nos coloquem a par das coisas que vão rolar, e não vão ser poucas, né? O Silvio Cinedino sempre foi um excelente companheiro, e certamente aqueles que estiverem ao lado dele certamente farão também um grande trabalho, tenho, né, convicção disso, e fico, assim, preocupada com essa questão dessa divisão
que a FUP faz, porque é a FUP que está fazendo essa divisão. Não somos nós, porque nós estamos querendo a união pela base, nós queremos união na luta, e a FUP continua dando uma rasteira inacreditável, sabe? Inacreditável. Eu não vou ficar aqui colocando muitas palavras, porque as minhas palavras não vão ser muito benéficas. Não vão. Então, para não piorar ainda mais a situação do mal-estar que tudo isso está causando para a nossa base, para a nossa categoria, sinceramente, os grandes companheiros da P56 mandaram aquela carta muito bem mandada, e eu acredito que a Petrobras tem que parar com esse grande cinismo. É um grande cinismo, sabe? Fazendo um papel feio, um papel muito feio para a nossa categoria, né? Ajudando a dividir nossa categoria. E esse governo, que todo mundo tinha tanta expectativa de mudança, e, no entanto, devido ter se associado a cobras e lagartos e lagartixas, está acabando dizendo que não tem governança. Aí diz que não tem governança. Poxa, que isso? Que isso? Não tem governança para fazer o que é certo e justo? Aí não dá, né? E nosso ACT está apenas começando, porque é a base que decide quando é a última proposta ou não. É isso, pessoal. Saudações libertárias. Obrigado, companheira Fabíola. Agora eu passaria aqui a palavra para o companheiro Vinícius, que vai fazer também a fala entre os conselheiros eleitos recentemente pelos trabalhadores e pelos aposentados para o Conselho Deliberativo da Petros. Com a palavra o companheiro Vinícius Camargo. Boa tarde, companheiros. Eu quero primeiro fazer uma sessão aqui de agradecimento, né? Agradecimento a cada companheiro que fez campanha, que votou, né, nessa campanha. Acho que a gente teve um esforço da Federação Nacional de Petroleiros, da Federação Única de Petroleiros, da Contimaf, né, dos companheiros da FENASP, da EPET e da Federação de Clubes. E a gente viu isso nessa última campanha, né, de todo mundo fazendo esse exercício junto às suas bases, fazendo a comunicação, né, e ainda, né, agradecendo de fato as coordenações das nossas campanhas, né, tanto da FNP quanto da FUP, a participação dos companheiros das demais entidades no próprio grupo dessa coordenação, para que a gente pudesse avançar na nossa campanha e chegar a todo canto do Brasil. Especialmente agradeço aí o trabalho que Rádio Evaldo e Silvio Sinedino fizeram nessa campanha, né, estiveram em todo lugar aí pelo Brasil, levando essa campanha, e acho que cada sindicato nosso de FUP-FNP se esforçou e conseguiu expressar a importância dessa eleição para o conjunto da categoria. Acho que ainda nós não chegamos a dar a tratativa de conjunto, o significado dessa eleição e a importância que se tem nessa eleição, né? O esforço que a gente fez estratégico no sentido de responder a uma necessidade de voltar a ter companheiros com experiência, né, nesse último período, no próprio Conselho Deliberativo quanto no Conselho Fiscal. Nós galgamos esse objetivo a partir desse trabalho de unidade para as eleições, né. Temos um trabalho histórico realizado por Brandão, Tedesco, Marcos André, né, na rejeição das próprias contas da Petros, no aprimoramento da gestão, da governança, dos controles internos, né, que agora existem na Petros, pelo esforço dos trabalhadores e o desenvolvimento aí do próprio conhecimento ao longo desses anos, né, concretizando de fato
a melhoria na governança da Petros, mas que não se traduziu de forma concreta na redução e eliminação dos prédios, né? Por questões políticas, econômicas e financeiras, que a gente tem trabalhado nesse último período, a partir do GT, Petros, Petrobras e entidades. Acho que os esforços, e a partir dessa unidade se deu muito pela coordenação do secretário-geral, da Edson Costa, da FNP, bem como do próprio PC, da FUP, né? Nesse sentido, a gente viu esse esforço para que a gente fizesse essa unidade eleitoral e conquistamos um resultado bastante expressivo, considerando, vamos dizer assim, a frustração que a categoria vem sofrendo, se aprofundando no último período com os PEDs recorrentes, né? Acho que também a partir dessa unidade nós conquistamos e defendemos a própria aposta do Henrique Jagger, né? Porque a alternativa era uma condição para o próprio governo dar caminho a uma possibilidade, uma proposta que pode sair do GT Petros. Eu acho que os objetivos estratégicos, nós temos dado passos para responder e conquistamos cada um até aqui, né? Bem, como colocou o próprio Rafael, o GT nós tínhamos uma expectativa de que teríamos uma proposta em 90 dias, logo de início, vamos dizer assim, vimos ser transparente a própria gestão da Petrobras quanto aos seus objetivos, que não eram os nossos, mas que constituíam o GT e dizia e apontava por onde queria constituir uma solução, né? Mas a partir dali nós não vimos o desdobramento tão rápido e consequente como a gente esperava, né? E estamos numa quadra ainda da resolução e da evolução dos trabalhos desse GT para, na entrada desse próximo ano, em 2024, que a gente tenha, de fato, uma proposta constituída nesse GT para ser apresentada para a categoria avaliar, né, se compra ela ou não, né? Acho que o exercício que nós fizemos nesse último período, tivemos um contratempo por causa do acordo coletivo, a partir da proposta que fez a Petrobras, né, e que os próprios companheiros da FUP indicaram a aceitação, né, como colocou o Silvio Cinedino aqui, vai num contrapé do que a gente vinha constituindo, né, de uma unidade eleitoral, constituir uma unidade para lotar, né? Acho que nós temos que trabalhar junto, temos trabalhado junto na questão da CGPAR, mas nós temos uma contradição, né? Nós estamos fechando uma parte da federação, das federações, está fechando a campanha de acordo coletivo, sem ter, de fato, apontado uma resolução da questão da ANS, que, ao longo dessa campanha, era condicionante, tanto para uma federação quanto para outra, né? E eu acho que é bastante significativo posicionar sobre essa questão e da contradição que nós estamos vivendo nesse momento, né? Acho que estaremos juntos nesse próximo dia 29 em Brasília, né, com outras categorias que também têm a campanha de acordo coletivo em aberto, né? Quero agradecer pessoalmente o Rafael, o Radiovaldo, o Getúlio, o Cinedino Moraes, nessa campanha, né, nessas oportunidades que estive com os companheiros, né, tanto para a construção dos debates, quanto nas bases, nós constituímos uma unidade de fato, apontando para o futuro da Petros, das necessidades que nós vemos para o futuro, apesar de todas as diferenças que temos em relação à própria repactuação e as divisões que depois nós vimos, segregação de massas dentro da Petros e outras questões. Mas acho que nós temos um trabalho constituído, o próprio governo federal apontou a construção do GT, Petros, Petrobras e entidades, e a partir daí também facilitou essa própria unidade. E nós estamos trabalhando conjuntamente, né, de forma construtiva, para dar uma resposta ao conjunto da categoria. Acho que temos esse exercício, temos feito esse exercício, né, temos trabalhado no sentido de responder às necessidades da categoria, da base da categoria, da ativa e de aposentados, né? Mas nesse momento temos essa contradição
no acordo coletivo de trabalho. Quero agradecer aí, saudar os companheiros históricos aí, Brandão, Tedesco, Marcos André, né, que foram eleitos nas chapas da FNP historicamente, têm um trabalho, são reconhecidos na categoria pelo trabalho que constituíram enquanto conselheiros fiscal e deliberativo nesse último período, né? E a gente sabe que no passado poucas pessoas conheciam Petros ou estudavam Petros, né? E a gente já vê esforços do próprio da nossa federação, Federação Nacional de Petroleiros, no nome da Federação Única de Petroleiros, na questão da formação. Vimos nesse último período a própria AEPET Bahia fazer um curso na questão de previdência e focando em Petros, né? Estivemos os conselheiros eleitos participando da última aula deles e já meio que fazendo também uma cerimônia de posto dos conselheiros eleitos, né, uma prévia, né? E também fazendo uma nova prévia e comunicando com a categoria nesse sentido de falar dos desafios que nós temos, das contradições que nós temos, de todo o esforço que fizemos. Acho que nós tínhamos um objetivo estratégico na eleição de 2 conselheiros, que era o advogado e o próprio Sinedino, né, mas de dúvida pela força das instituições que estão apoiando, nós conseguimos eleger o representante da própria ativa, né? Nós vimos a força dessas instituições, nós focamos em garantir os votos de aposentados, o Sinedino e o advogado, para que a gente tivesse, de fato, a garantia de ter nos conselhos e garantir o nosso retorno aos conselhos com peso e força, né? E se demonstrou peso e força maior ainda, né, que se elegeu também na segunda vaga para o Conselho Deliberativo o representante dos ativos. Né? Eu sei que eu tive votos também de muitos aposentados, né, pelo trabalho que a gente vem fazendo ao longo do último período, tanto na FNP quanto no Sindicato Rio de Janeiro. Quero agradecer cada voto, né, e a gente sabe, né, como os companheiros falam, né, dada um desafio, né, cada vez cresce mais a nossa responsabilidade. E como bem falaram, cada um dos nossos conselheiros aqui, falamos durante toda a nossa campanha, nós não somos representantes de nós mesmos ou candidatos de nós mesmos. Nós representamos bases, representamos instituições como FNP, FUP, né, e as entidades que nos apoiaram, estão conosco também no próprio GT Petros Petrobras, né, na constituição de uma solução às questões dos prédios aí, né, para que, de fato, a gente concretize uma proposta que seja minimamente aceitável e viável, né, para a categoria, nesse momento, garantindo os seus direitos de aposentadoria e previdência. É isso, muito obrigado, gente. Esse esforço já de comunicação também das nossas chapas, né, e vivenciando no país do próprio acordo coletivo de trabalho, né. Nós trabalhamos para manter essa cerimônia, para manter essa comunicação também, né, e dado que estava previsto o próprio edital das eleições, nós poderíamos ter a posse agora, mas isso não se concretizou. Nós tínhamos como programação das 2 chapas, né, de FUP e FNP, né, a programação para fazer essa cerimônia aqui, até com a própria presença do presidente da Petros, impulsando cada um dos eleitos, né, mas por uma questão administrativa jurídica, acho que da própria PEVIC, na aprovação e documentação, isso não foi possível, né? Não se concretizou para a gente fazer essa cerimônia também concretamente da posse de todos os conselheiros. Mas é bastante importante todo o nosso esforço, né, de comunicar com a categoria e marcar aqui a nossa alegria de ter constituído essas chapas e ter vencido essa vitória do conjunto da nossa categoria. Nós voltamos aos conselhos com força e vamos, com todo o conhecimento que se constituiu ao longo desse último período, constituindo novamente conselhos fiscais e deliberativos independentes da forma como a gente viu e que fez avançar, pelo menos internamente, a própria governança da própria Petros e os controles internos, que agora, acho que aqueles que construíram isso de forma
em embate, podem constituir algumas soluções concretas para o conjunto da categoria, naquilo que é todo o seu sofrimento, né? Todo o desconto está colocado contra essa categoria nos planos de equacionamento. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, companheiro Vinícius, conselheiro eleito para o Conselho Deliberativo da Petros, pela sua fala. Queria aqui agradecer, em nome da direção do Sindipetro RJ, a presença dos companheiros e companheiras que estão aqui, os companheiros que se conectaram online para participar. Mais uma vez, eu repito, essa atividade irá ficar gravada nas redes sociais e poderá ser assistida daqui para frente. E lembrar que nessa nossa atividade de hoje, além de a gente fazer essa alusão a essa eleição, a Unidade para o Futuro da Petros, que foi composta pela FNP, pela FUP, pela Contimaf, FENASP, AEPET, Federação dos Clubes de Empregados da Petrobras e de todos os sindicatos de petroleiros do Brasil, nós também aqui, nessa tarde de hoje, chamamos para a participação também da caravana que vai ter para Brasília nesta quarta-feira, dia 29, a partir das 10 horas, vai ter um ato em Brasília, mas a caravana do Rio de Janeiro vai sair amanhã, a partir do meio-dia, aqui do centro do Rio de Janeiro, e que nós estamos ainda recebendo nomes para os companheiros e companheiras que quiserem participar desta caravana. Também lembramos aqui que está aberto o cadastro para as assembleias online, que acontecerá no dia 4 de dezembro, às 18 horas, para os trabalhadores da Petrobras na ativa, e acontecerão nos dias 5 e 6, ambas às 14 horas, a Assembleia de Aposentados do Rio de Janeiro e de Angra dos Reis, respectivamente, e lembrar que para participar dessas assembleias, para poder ter direito ao link, para participar dela virtualmente, é necessário realizar um cadastro que já está disponível no site do Sindipetro RJ, a partir de hoje, até às 17 horas da próxima sexta-feira, dia 1º de dezembro de 2023. Então, contamos com a sua participação, agradecemos a sua participação também neste ato, nesse evento, e a partir de agora, vamos seguir aí, além das lutas do nosso dia a dia, em defesa da AMS, em defesa da Petros, agora iremos também continuar na luta, apoiando a nossa voz no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal da Petros, que serão representados pelos companheiros Vinícius, Rafael, Radiovaldo, Getúlio, Cinedino e Moraes, que serão a nossa voz lá nesses conselhos e estarão lá defendendo as nossas demandas e levantando as nossas bandeiras. Então, muito obrigado, e eu declaro encerrada a nossa atividade hoje. Agradecer mais uma vez a audiência e a participação de todos e todas, trabalhadores, trabalhadoras, aposentados e aposentadas, a nossa equipe técnica aqui, que fez essa atividade poder estar disponível ao vivo e também restará gravada para poder ser assistida pelas nossas redes sociais. Boa tarde e muito obrigado. Está encerrada essa atividade.